This is Gaëlle Le Cornec from the project Brazilians Heritage. Today is Tuesday, 12th of November 2013. I am next to Old Street in the city of London with Celso Barbieri. Date of birth, 19th of April 1952, in the city of Botucatu, São Paulo, Brazil. Celso, could you spell your name for me, please? My name is Antonio Celso Barbieri. Antonio, A-N-T-O-N-I-O. Celso, C-E-L-S-O. Barbieri, B-A-R-B-I-E-R-I. Aqui é a Gaëlle Le Cornec, do projeto Brazilians Heritage. Hoje é terça-feira, 12 de novembro de 2013. Eu estou perto de Old Street, na cidade de Londres. Vou entrevistar o Celso Barbieri. Data de nascimento, 19 de abril de 1952, na cidade de Botucatu, São Paulo, Brasil. Celso, como é para você morar em Londres hoje? Morar em Londres, para mim, eu gosto de estar sempre na crista da onda, sabe? Saber o que está acontecendo e saber o que está acontecendo agora. Eu não gosto de pegar as coisas atrasado, talvez tenha a ver com a minha idade, eu vou fazer 62, então eu não tenho muito tempo a perder, eu quero agora, e eu acho que a única razão porque a gente está nesse planeta é para aprender o máximo possível, e então eu quero aprender, eu não tenho limites, eu estou aprendendo o tempo todo, e aqui é um ponto importante para mim do mundo. Na minha cabeça eu estou no coração do mundo. Tudo acontece primeiro aqui em termos de moda, música, existe uma certa criatividade no ar que me atrai bastante. E com o tempo também eu gostei da língua inglesa, que para mim é uma língua telegráfica. Ela não tem a complexidade da língua portuguesa. As pessoas, muita gente pensa no inglês como uma língua difícil, mas na verdade, difícil são as línguas latinas. As pessoas devem ter isso em mente, da complexidade. Talvez por ser uma língua mais, vamos dizer, como disse, telegráfica, ela tem uma ressonância maior com ciência, matemática. E você pode ver que todas as línguas, tudo que tem a ver com parte humana, filosofia, essa coisa, não vem da Inglaterra. Tem, mas não é grego, romano, italiano. O conhecimento vem Renascença, o lado humanístico da língua, porque ela é uma língua mais sofisticada, mais descritiva. Meu ponto de vista tem a ver com a língua latina. Então é assim, a sensação de que você tem o melhor dos dois mundos. O fato de você ser um latino e estar vivendo num ambiente anglo-germânico te traz, me considero um privilegiado, porque eu vejo pelos dois ângulos e vejo que o inglês tem a dificuldade. Ele é meio unilateral, ele não consegue ver a riqueza cultural que é você participar dos dois mundos, entendeu? Talvez eu divague um pouco, mas é uma visão. O fato de eu estar aqui em Londres, para mim, me liberou da idade, porque aqui, e também da loucura, porque a visão das pessoas, vamos dizer, loucas, aqui é muito mais aceitável, e o fato de você ter idade não te limita. Se eu quiser ser um bailarino, eu posso ser um bailarino. Ninguém vai chegar para mim e dizer, olha, você não pode ser um bailarino porque você ou é muito velho, ou porque você é um homem, entendeu? Não tem a questão, é muito mais aberto com relação à gender. Você vê aqui que muita gente foge do resto do mundo para vir aqui, para se liberar.
Não é meu caso, mas eu vejo que tudo isso tem a ver com uma certa tolerância ao seu jeito de se vestir, ao seu individualismo. Talvez seja um dos países que mais respeita o individualismo. Então eu gosto muito disso. Me deu liberdade para fazer música, fazer rock com 60 anos. Então é uma coisa que as pessoas não entendem muito. Quer dizer, o Brasil, do meu ponto de vista, já é primeiro mundo, mas é um primeiro mundo com um terceiro mundo dentro dele e está caminhando rápido, assim, tropeçando para ser primeiro mundo. E lá esse conceito de individualidade também está ficando. Muita coisa está mudando, apesar de ter um certo lado de preconceito escondido, um certo machismo sul-americano, vamos dizer assim. Mas resumindo, eu estou aqui porque eu gosto. Isso. E por que você veio para cá? Aí é uma longa história. Bom, o que eu fazia no Brasil? Aos 17 anos eu comecei a trabalhar num banco. Eu trabalhei no banco por 13 anos. Eu era totalmente infeliz no banco. Não era o tipo de trabalho que tinha a ver com a minha personalidade. Todo mundo no banco estava fazendo economia, eu fazia humanas. Não tinha nada a ver comigo. E aí eu me casei, teve um filho, eu tinha um carro, eu tinha televisão a cores que apareceu na época. Mas eu não estava feliz. Eu tinha que fazer uma revolução e eu fiz a revolução. Eu me separei, eu saí do banco, abri uma lojinha de disco, mas eu não entendia nada de negócio, faliu. E nesse processo eu sempre estive ligado ao rock. Eu comecei ouvindo, como muita gente, os Mutantes, Terço, as bandas iniciais do rock brasileiro, acompanhando como qualquer garoto acompanha, e acabei me envolvendo ao ponto de estar trabalhando com rock, e chegou a hora de fazer a revolução total. Eu fui morar numa casa que meu pai queria vender, não conseguia, estava desocupada. Tipo, fiz um squat na casa do meu próprio pai e comecei a viver de produção de show, que é uma vida errática. Você trabalha um mês para 2 dias ou 15 dias e o dinheiro nunca é suficiente. Era uma vida difícil. Você tem que fazer um balanço. Ou você tem segurança e dinheiro no bolso, ou você tem liberdade, mas não tem dinheiro no bolso. Eu optei por ter liberdade e isso criou um monte de criticismo na família, né? Meu pai queria que eu fosse um doutor, um engenheiro, essa coisa toda, e todo mundo dizia, pô, com uma filha pequena, largou todo mundo, é irresponsável, deve estar metido com a droga, essa coisa aqui. Mas na verdade, aquele 1 hora, 2 horas de show, eu queria tocar, na verdade, mas eu achava que as pessoas nasciam com um talento e eu achava que eu não tinha nenhum. Não tinha talento. Eu não tinha coragem de entrar numa escola e chegar lá e falar assim, eu quero aprender a tocar piano. Porque eu achava que eles iam me fazer um teste e eu não sabia nada. Então eu nunca saí atrás, mas eu produzia outras bandas, porque eu trabalhei num banco, eu sabia fazer um formulário, eu sabia datilografar, eu sabia pôr um terno e gravata e enganar todo mundo para conseguir o teatro, dar de ser o sério e tudo da jogada. Eu tinha esse lado. Então eu percebi que eu tinha um espaço dentro do rock, que era o de produtor. Comecei a produzir bandas cheguei a um ponto que ajudei uma loja a abrir um selo, uma gravadora. O nome da loja era Devil Discos. Devil, para quem não sabe, é demônio. E dizem que o demônio é o pai do rock. Então estava muito, muito certo. E eu ajudei, e um dos primeiros lançamentos foi este álbum que está aqui. É uma banda que chama Corsos. E eu simplesmente juntei fitas cassete de shows que eu tinha produzido da banda, levamos para um estúdio, passamos para um gravador de rolo, cortamos, editamos e lançamos um vinil baseado em gravações ao vivo
era uma banda que fazia na época um estilo ultra radical e que todo mundo olhava com olhos tortos porque o som deles era black metal. E se você olhar o nome das músicas, Anjo do Mal, Evil Has No Boundaries, Caminhos Negros, Príncipe da Escuridão, era tudo demoníaco. Então eu fiz a capa, porque eu sempre gostei da parte gráfica também. Eu fui para a faculdade fazer publicidade e marketing na Anhembi Morumbi, em São Paulo. Então eu era ligado nessas coisas, uma possibilidade de me expressar também visualmente. Fiz a capa, esse disco pobre, mal gravado, vendeu 6.000 cópias em 3 meses. Eu tinha a minha parte na produção, eu tinha dinheiro para comprar uma passagem. Mas eu não tinha pensado ainda na passagem. Um amigo meu chegou para mim e falou: olha, você sabe que o Edson, daquela banda punk Cólera, está indo fazer uma turnê, vai passar por Portugal e vários países e tal. É a terceira turnê do Cólera. Eu pensei comigo mesmo, se o Cólera, com aqueles discos mal gravados dele, consegue fazer uma excursão, como é que eu não consigo fazer uma excursão com esse álbum do Corsos? Essa foi a ideia, e agora eu tenho dinheiro para passagem. Havia uma companhia aérea, que eu nem sei se existe mais, chamada Lanchile, que estava com uma passagem baratíssima. Eu fui lá, comprei e desembarquei na Espanha com 125 álbuns do Corsos num trolley, que era super pesado, vinil e tudo. Cheguei na Espanha, em Madrid, e fiquei muito decepcionado. O povo era muito conservador. Eu estou falando isso em 87. Usar jeans era pobre, as pessoas olhavam para você de cima para baixo e a ideia do brasileiro é sempre uma ideia que você percebe que Portugal e Espanha, existe uma ideia de que o brasileiro é roleiro, trambiqueiro, que as mulheres vêm para se prostituir. Era uma imagem que ainda persiste em alguns lugares e tudo. Então eu me senti mal, eu não tinha pouco dinheiro, eu vim com $500 e então eu tinha que economizar muito, mas assim mesmo. E na Espanha eu consegui fazer um programa de rádio, consegui colocar alguns discos numa loja, mas eu não via nenhum roqueiro, eu não via em Madrid ninguém de cabelo comprido. Aí eu vi um rapaz, eu parei ele na rua e falei para ele em espanhol: "Onde está o rock? Não há rock nesta cidade?" Ele disse: esta cidade é uma cidade de merda, não tem rock, não tem nada, é todo. Aí, conversando com ele, eu mostrei meu trabalho para ele, a banda, e dei um álbum para ele e tudo. Ele disse para mim: "Você está no lugar errado, você tem que ir para Barcelona. O rock está em Barcelona." Aí eu tomei um ônibus e fui para Barcelona. Cheguei em Barcelona, o pessoal lá tem aquela briga por independência, fala catalão, respeitam as outras línguas. Para eles não haveria problema de ter um show da banda Corsos cantando em português, porque eles respeitam aqueles que cantam na sua língua e essa coisa toda. Fui recebido muito bem na prefeitura, me trataram assim muito bem, me deram ingressos para shows, só que havia um problema. No Brasil, eu organizava um show em uma semana. Vamos tocar naquele teatro? Vamos. Colocava panfletos em todos os lugares que eu conhecia, enchia o teatro, 200 pessoas, estava lá. Eu organizava shows em uma semana. Mas, na Europa, você organiza as coisas com 6 meses de antecedência. Eu não tinha ideia disso. Nunca tinha me passado pela cabeça. Eu fazia as coisas no ato. Vamos fazer? Vamos. E aí, na prefeitura, eles falaram: olha, você chegou em maio. Era maio de 87 e as pessoas já tinham se preparado para o verão europeu, os festivais e tudo, já estavam tudo, as bandas já estavam todas contratadas. Você chegou um pouco tarde, se tivesse chegado uns 3, 4 meses antes, a gente teria acertado um show da banda Corsos. Mas, bom, dali eu estava num hostel da juventude, um lugar, e nesse lugar
tudo, havia alemães, franceses, norte-americanos, e eu estava lá também, e todo mundo se comunicando em inglês. O meu inglês era dos Beatles e Rolling Stones, de traduzir música e tudo. Eu não tinha ideia. Eu tinha feito pequenos cursos de inglês quando eu estava no banco, trabalhando no banco, mas eu nunca tinha realmente usado. Eu nunca fui de traduzir letra de música. Eu sempre gostei da forma como o cara canta. Não me interessava muito o que ele estava dizendo. Era o pacote que eu gostava, da expressividade da coisa. Lá eu percebi que eu conseguia entender o povo falando. Porque se você é alemão, se você é italiano, francês e você fala inglês, você fala mais lento, você tem o seu próprio sotaque, você se esforça para entender. Então eu percebi que dava para me comunicar de forma primitiva, modelo me, Tarzan, you, Jane. Era mais ou menos assim, de forma bem primitiva. Mas eu percebi que dava para ter comunicação. Então, lá nesse lugar, eu estava sentado, assim, meu tempo estava passando rápido, eu tinha um passe que valia por 20 dias na Europa de trem, meu dinheiro acabando, e eu estava meio desiludido, e uma menina se aproximou de mim e falou, você está triste, o que passa com você? O nome dela era Blanca, ela era colombiana, ela morava em Londres, e ela tinha juntado um dinheiro, trabalhado, e ela ia voltar para a Colômbia, mas antes ela ia dar uma pequena tour, visitar a Espanha, né? Porque tem a língua a ver com ela, e aí voltar para Londres, passar 2, 3 dias, pegar o avião, voltar para a Colômbia. Então a Blanca falou para mim, você está no lugar errado, está escrito Inglaterra na sua testa, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu tenho medo, eu encontrei uma pessoa deportada no aeroporto de Madrid, eu não quero passar por essa humilhação, uma menina chorando e tal. Eu falei, não, você faz o seguinte, você pega o trem daqui de Barcelona e chega em Paris no domingo. Você passa o domingo lá, na segunda-feira você pega o primeiro trem para Calais, aí você vai atravessar, vai pegar o barco para Dover, você vai pegar a imigração de manhã, cedinho, fresquinha, assim, eles não estão muito assim, você vai primeiro para entrar, eles estão com a cabeça mais leve. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Não, você disse que você tem $500 em Traveler Check, que está na sua mochila. Você vai ser separado da sua mochila, então você vai poder pegar. E você chega de cara e fala que você vai ficar só uma semana. E aí ele vai perguntar, quanto dinheiro você tem? Você disse que você tem só $500. Por isso que você vai ficar só uma semana, que você vai visitar o Hyde Park, o Museu de Londres. Eu fiz isso e eu entrei. Quando eu cheguei para atravessar, eu tinha $100, eu paguei o navio, eu fiquei com 40 libras. Eu passei por Dover com 40 libras no bolso, sem falar a língua. Aí eu cheguei em Vitória. E eu falei para a Blanca, você não tem um amigo que possa me ajudar quando eu chegar lá? Então, ele falou, olha, eu tenho um amigo que trabalha no Burger King de Vitória. Eu falei, Burger King, o que é isso? É um tipo de McDonald's. Você chega em Vitória, só tem um, vai lá. O nome dele é Alberto Segovia. Aí você diz que é meu amigo e ele vai te ajudar. Aí eu cheguei lá no Burger King e fui para o Alberto Segovia. Ele era a única pessoa atendendo. Eu cheguei para ele e falei para ele, né, que quando chegou a minha vez, ele falou, Can I help you? Aí eu falei para ele, você é Alberto? Sim, por quê? E você ficou todo assustado. Talvez ele fosse legal, não sei. E ficou todo assim, apreensivo. Eu falei, não se preocupe, eu sou amigo de Blanca, eu encontrei com Blanca em Barcelona, e ela disse, eu sou brasileiro, e ela disse que você é uma pessoa muito boa, você poderia me ajudar, eu acabei de chegar, não sei nada, preciso de umas dicas e tudo. Aí ele falou assim para mim, você já comeu? Eu falei, não. Ah, então fica tranquilo. 2 hambúrgueres, batata frita e não sei o que, já me serviu, pagou para mim, falou para mim, você espera, eu tenho um intervalo em alguns minutos e a gente conversa. Aí depois de alguns minutos ele foi lá e falou para mim, por onde você entrou? Eu falei, por Dover. Você está com dinheiro? Eu falei, eu tenho 40 libras. Eu achava que 40 libras eu durava uma semana em Londres. Eu falei, você não dura um dia com 40 libras. Meu Deus, por onde você entrou? Dover. E aí tinha umas pessoas limpando o chão,
outros colombianos. Ei, hombre, venga, venga. Este acabou de passar por Dover com 40 libras pela imigração. Aí todos disseram, hombre, usted es baixo, usted es bueno. E aí eu falei para ele, olha, eu preciso de uma ajuda. Eu posso dormir no corredor, qualquer lugar, um lugar fechado, um lugar, eu não vou dar problema, eu tenho o suficiente para me arrumar um emprego. Então, aí ele falou, olha, eu tenho que te falar, eu estou apenas por 2 semanas na casa de um exilado político chileno. Ele está me ajudando. Eu não sei se eu chegar com mais uma pessoa, qual que vai ser a reação dele e tal. Aí eu tenho que dar um parênteses aqui. Antes de eu sair do Brasil, eu fui candidato a deputado estadual pelo Partido Comunista Brasileiro. O que acontece é que eu estava muito famoso no Brasil, fazendo eventos. Eu fazia a Praça do Rock no Parque da Aclimação, eu era apresentador para 5, 10 mil pessoas, eu estava com projetos no Teatro Líder Paulistana, Centro Cultural. Eu dominava, eu andava na rua e a garotada me parava, porque eu era o homem do rock. Então eu conhecia todas as bandas de São Paulo, eu estava num topo. E o Partido Comunista foi legalizado depois de muitos anos, porque teve a ditadura militar no Brasil, então o Partido Comunista foi legalizado porque veio a democracia. E eles se aproximaram de mim e falaram, olha, nós estamos acompanhando você há algum tempo, estamos vendo o seu trabalho, nós queremos alguém que represente a juventude no partido, porque isso é um partido de velhos. A gente quer que você saia para candidato a deputado estadual. É uma grande coisa. Para você ter uma ideia, São Paulo tem 16 milhões de habitantes. Londres tem 8. São Paulo é uma mega city. E você sair deputado estadual é grande. Em São Paulo tinha 13 canais de TV e eu falei em horário em cadeia estadual, na televisão, falando do rock, defendendo, se votar para mim, eu vou ajudar o rock brasileiro, que é uma coisa louca. Minha campanha era rock, pacifismo e ecologia. Então, quando eu cheguei em Londres, só para ser radical, eu tinha um broche do Partido Comunista na minha jaqueta. A foice e o martelo na minha jaqueta, e eu até esqueci. Eu passei pela imigração, ninguém perguntou nada, escrito PCB, Partido Comunista Brasileiro. Quando eu fui, o Alberto falou para mim dessa pessoa, eu falei, olha, nós vamos lá na casa dele, se ele não permitir que eu fique, eu vou embora, eu me viro. Eu durmo na porta do metrô, eu vim para lutar. Quando nós chegamos, aí ele falou para mim, eu moro num lugar muito perigoso, chamado Streatham, para lá de Brixton, lugar perigoso. Eu falei, você conhece a Barra Funda, onde eu moro? Você não tem ideia do que é perigo. Eu falei, você não tem ideia. Eu venho do Brasil, fica tranquilo. Aí nós chegamos na casa do cara, ele não tinha chave, ele bateu na porta e esse homem, mais alto que eu, com uma barba enorme, cabeludo, velho, ele saiu e já saiu com uma atitude. Ele olhou para o baixinho, era um baixinho gordinho, o Alberto, olhou para ele, olhou para mim e já gritou, Caeste! E aí o baixinho ficou gaguejando, és um amigo brasileiro, E aí ele fez assim e viu o broche. E aí ele falou assim, eres usted comunista? Falando sério, falei, sim, eu sou do Partido Comunista Brasileiro. E ele disse, entonces, camarada, esta é sua casa, venga. Então eu entendi por que é que eu tinha entrado no Partido Comunista. Eu nunca entendi exatamente como que aconteceu isso, porque eu era verde. Eu queria entrar para o Partido Verde, mas o Partido Verde no Brasil estava apenas começando, não tinha uma infraestrutura, e estava centralizado no Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, então tem outras coisas mais para trás, o porquê do partido, mas a ideia é que certas coisas têm que ser parecem predeterminadas. Parece que eu tinha que seguir essa escola para
chegar em Londres. Depois de uma semana, a Blanca chegou. Curiosamente, eu estava andando na rua, tentando conhecer, primeiro dia que você chega e tal, e eu achei um colar de pérolas na rua. E guardei o colar de pérolas. Tinha um probleminha no fecho, eu não sei, eu só arrumei e tal. E aí a Blanca chegou e ela falou, você já está trabalhando? Eu falei, não, não sei nem como pedir emprego. Ela falou, amanhã de manhã você começa a trabalhar. Encontre-se comigo em Notting Hill Gate. Aí, às 8 da manhã. Aí eu peguei e dei para ela o colar de pérola de presente, ela adorou. E no outro dia de manhã eu estava lá. Ela tinha trabalhado num lugar que chama Wimp, tipo de McDonald's de segunda categoria, entendeu? Aí e ela era bonita, e o manager inglês, típico inglesinho de olhos azuis, tal, magrinho e tal, ele percebia que ele arrastava um caminhão, ele babava pela menina. Quando ela entrou, era a primeira vez depois da viagem dela que ela entrou, ele já veio assim cego, ele nem me viu. Aí ela pegou na gravata dele e falou, querido, o quê? Ele vai trabalhar aqui. Ah, tá bom, preencha esse formulário. Ela pegou o formulário, eu preencho para ele. Tá bom. E tudo bem, querida, tal. Comecei a trabalhar lá. Foi isso. Lá tinha um casal de brasileiros que me ensinaram o vocabulário inicial. Dali logo eu já saí. Eu trabalhei 3 meses e o salário era horrível. E eu já saí, fui trabalhar em hotel. Eu trabalhei muito em hotéis, subindo, segundo, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. E imediatamente eu fui cair de cabeça na música, porque na época eu comprei em 88 já, eu comprei meu primeiro computador. Era um Atari, era o único computador que tinha uma saída que você podia plugar num teclado e fazer música e o computador controlar o teclado. Daí, quando a Atari não conseguiu acompanhar a tecnologia, todos os músicos estavam usando o Apple, computadores Apple. Então, naturalmente, eu migrei para o Apple e estou até hoje. Aí comecei, como eu fiz com o Atari, eu fiz todas as upgrades, tudo que podia melhorar o computador, puxar ele, usar ele no máximo. Eu comecei a fazer o mesmo com os computadores Apple, usar ele no limite, aí pega vírus, aí tem problema. Eu comecei a consertar e de repente pessoas começaram a aparecer com problemas de computador. E eu comecei a ajudar aqui, ajudo esse. Eu falei, acho que tem dinheiro aí, acho que tem uma forma de sobrevivência melhor aí. E eu comecei a cobrar pelo serviço e nunca fiz publicidade, uma pessoa foi passando para outra e eu acabei, nem chamo de profissão, é como um hobby. Porque eu continuo com a minha visão socialista, então se é pobre, dependendo do cara, recentemente esse amigo ligou e falou, olha, eu queria que você fizesse um velho comunista revolucionário, o cara tem 60 anos, não sei o que, o computador dele tá mal, eu pago o serviço para você. Eu falei, não, eu faço de graça, eu fiz para ele. Então, dependendo, se o cara é rico, eu vejo que tem muita grana, eu cobro o dobro. Se o outro é pobre, eu cobro a metade. Não tem um preço, uma coisa aí. E é do jeito. E nisso eu fui realizando o meu sonho, que era eu ser músico. Eu consegui comprar o meu piano, eu sempre quis ter. Eu namorei uma garota no Brasil, que ela era concertista pianista, cantora lírica, essas coisas todas. E por 2 anos e meio ela me ensinou um pouco de piano. E deu. Mas eu nunca fui a pessoa que gosta de sentar numa sala de aula, sabe? Que fica quietinho lá e simplesmente é uma esponja. Eu sou. Conforme você fica velho, você fica mais interativo, você faz mais perguntas, você não aceita as coisas como vêm, você quer usar formas diferentes de aprender e tudo. Então, eu sou autodidata em tudo. Eu gosto de aprender, por exemplo, meu inglês não foi na escola. Foi através de revistas de tecnologia e
filmes, eu assisti todos os filmes que eu já tinha assistido na minha vida até aquele ponto e mais milhares depois. Eu sou gosto muito de multimídia mesmo, cinema, áudio, vídeo, novas tecnologias, novas formas de expressão, teatro, o que der dentro das possibilidades econômicas, é claro. Mas você olhar aqui na estante, aqui tem muito livro, muita coisa, e eu passei por todos eles. E falei assim, por que você tem? Para mim é referência. Eu estou falando aqui, mas em outras circunstâncias eu estaria na internet falando com você, e esticando a mão e pegando coisas. É igual aquele caracol que anda levando a casa nas costas. Aqui é a minha casa. Acho que sumarizou de forma longa. Tá. Conta um pouco mais da sua relação com a comunidade latino-americana. Ok, primeiro é que por ser um cara especializado em computadores Apple, que fique claro, não existe uma revista, um jornal na Inglaterra que tipo 95%, vamos dizer, do que está sendo feito é feito em Macs. Macs são computadores que pela sua natureza de ser, eles são muito intuitivos e muito virados para o lado artístico. Basicamente no Mac, o que você pensar, você faz. Será que se eu pegar assim, puxar para cá, ele entra ali? Será que eu posso? Não estou fazendo publicidade da Apple, mas a Apple tinha o interface gráfico, a forma como você visualiza o computador, ele é o pai desse interface. A Microsoft copiou da Apple o interface. Então, os jornais latino-americanos, todos usavam Apple. E por um período eu fui o responsável pelos computadores de todas as publicações latinas de Londres. O jornal mais antigo era o Notícias, o jornal que tinha páginas em português, mas a maior parte dele era em espanhol. Era um jornal bem político, um visual antigo, e eu que dava assessoria. Depois apareceu outros, revistas que surgiram, lançaram 3 números e acabaram, e coisas desse jeito. Tem Brazilian News, que curiosamente o dono é um colombiano, não é brasileiro. Existe o Extra News, do William, e outros que apareceram. De cara agora, existe inclusive uma revista nova que surgiu recentemente, que eu acertei os computadores. Nisso você fica conhecendo. O Notícias era responsável pela criação de um evento que acontecia todo ano, num parque aqui, Carnaval del Pueblo. Então eu estava sabendo tudo o que estava acontecendo através dessas publicações. Sempre que alguma coisa nova estava rolando, me chamavam para dar uma acertada no computador e conversava com as pessoas e tudo. Aí tem o pessoal da música, né, que meu nome por um período também virou referência. Aconteceu, por exemplo, um dia a Globo News ligou para mim, era uma Copa, falou: olha, a gente está fazendo uma matéria sobre músicos de rock que tem alguma coisa a ver com futebol, e nós estamos informados que você é a pessoa que está a par de tudo, tal. Elton John teve um clube, e outras bandas, Oasis sempre joga bola nos ensaios, tipo, informação que não tem muita relevância, na verdade, é só para pôr uma ligação fictícia entre rock e futebol. Mas interessante é que meu nome foi selecionado. Quando eu cheguei em Londres,
A primeira coisa que eu fiz, fui ser, eu virei correspondente internacional para uma revista brasileira e por uns 4 anos eu entrevistei de Blur, a Radiohead, a Metallica, a cobertura de centenas de shows. Eu recebia por semana tipo 20 CDs pelo correio. Era o tempo que não tinha internet. Hoje eles mandam tudo pela internet, mas naquela época era uma maravilha, porque vinha muita porcaria, muito material que não tem interesse nenhum. Mas eu separava de 20 CDs, 3, 2 para minha coleção e o resto eu levava para o Sorro e vendia tudo. Era uma fonte de renda, além de tudo. Eu cobri o Festival de Cannes por 3 anos, tudo pago. Eu tive a chance de assistir bandas, fiz a cobertura da volta dos Sex Pistols, por exemplo, assisti um dos últimos shows do James Brown, nem preciso dizer, né? Assisti Sepultura em Londres como convidado. Levou 5 anos desde que eu cheguei, de 87, mas em 92 eu consegui produzir um show, trazer a banda Corsos para tocar no Marquee, que é um clube lendário, onde tocou todo mundo que você pensar. De Led Zeppelin a Black Sabbath, passando por Jimi Hendrix, todo mundo, David Bowie, todo mundo tocou lá. Foi emocionante eu tá dentro desse lugar e com um crachazinho de VIP, manager, sei lá o que vocês queiram chamar, e sendo o dono da coisa. Era uma sensação, é uma sensação que eu tive várias vezes aqui. Essa é a parte que dura, é a solidão intelectual, a solidão do momento. Você está vivendo um momento importante e a experiência, por mais que você fale, por mais que eu vire aqui para a câmera e conte a minha história reduzida aqui, ela não vai realmente refletir a parte emocional que você tem dentro do coração, como você viveu a coisa, como você sentiu o momento, a importância que ela tinha para você dentro da sua própria história. Essa é uma coisa que você tem que estar lá para... Então, voltando à pergunta inicial, a minha convivência com a comunidade latina, ela é mais técnica do que emocional ou humana. Eu sempre fui uma pessoa meio... É como se eu tivesse meio deslocado, eu não fizesse parte de nenhum... porque eu sou do rock, porque eu gosto de ficção científica, porque o meu negócio é computador, eu sou o que seria o geek. Você vai com a comunidade brasileira e a comunidade brasileira vive em gueto. Eu não gosto disso. Eu não vou no bar salsa, eu não gosto de salsa, eu não gosto de axé, eu não gosto de música sertaneja, isso não tem a ver comigo, não é... eu acho que eu estou acima disso. E eu não vim para Londres para ficar vivendo o fim de semana com brasileiros e... Ai, eu quero uma feijoada. Ai, porque precisa de uma caipirinha. Eu acho uma pobreza. O cara vive no Brasil, não come feijoada, não toma caipirinha, vem para cá e começa a ter essas vontades. Coxinha. Não, please. E aí você se encontra com brasileiros e eles vão falar assim, sabe, porque no meu trabalho eu limpo melhor do que o companheiro português ou companheiro espanhol, que seja. As pessoas não entendem que você vem para Londres e você é obrigado a fazer certos serviços que no Brasil são considerados inferiores, mas isso é só uma transição. Isso é um momento, é para você se arrumar e se libertar desse lado e poder realizar os seus sonhos lá dentro. Vai lá dentro de você. Eu queria pintar. Pô, você está na Inglaterra, meu filho. Eu queria aprender física nuclear. Você está na Inglaterra, meu filho. Você quer
Eu sempre quis fazer teatro. É aqui. Não tem ninguém para pôr o dedo e dizer para você, olha, isso não está certo, ou isso não fica bem para você. Eu sempre gostei de abóbora. Vista-se inteirinho de abóbora. Ninguém vai falar nada para você. Aqui você pode ser você. E é interessante a ideia, é como um casamento para aqueles que já foram casados. Você se casa com uma pessoa e você tem essa persona, essa imagem. E talvez você criou uma persona para agradar a sua esposa, que não é exatamente você, e você fica preso dentro daquilo que não era você. Você não foi você desde o princípio. Aí quando você se separa, você conhece uma outra mulher e você pode recomeçar de novo. E você pode corrigir os erros que você fez e tudo. A Inglaterra permite que você recomece de novo, refaça conserte erros. Não digo em termos morais, mas em termos de você realmente olhar dentro de você e buscar exatamente fazer aquilo que você sempre quis fazer. Me entristece muito ver muitos brasileiros aqui simplesmente com planos de juntar dinheiro, voltar para o Brasil e comprar uma casinha. E aí você volta para o Brasil, compra uma casinha e não tem nem dinheiro para pagar o imposto predial. E aí passa 6 meses, volta para cá para juntar dinheiro e ir para o Brasil comprar um carro. E é esse processo que vai a vida inteira, ele nunca assume a Inglaterra. É importante deixar claro a respeito da Inglaterra. Eu sou contra a política externa inglesa. A parte política deles é shit. E não, eles são mesmo capazes dos americanos em muitos aspectos, é uma vergonha. Eu não concordo com isso. O lado humano, o lado cultural é realmente muito bom, muito interessante. É uma história e assim, você vê quando eles querem fazer uma coisa, eles realmente fazem bem. Você veja as Olimpíadas que acabaram de acontecer. Quando eles se juntam para a tecnologia, eles quebram tudo. Eu olho para o Brasil e falo assim, nós vamos ter Olimpíada agora. Que tristeza. Já estou triste desde já, porque você vê que no Brasil, infelizmente, construção devia se chamar Caixa 2. É a forma que o Brasil vem fazendo, e não me diga que é PT. Já era feito antes e vem sido feito desde o começo. Desde o começo, política no Brasil é sinônimo de roubo. Aqui também tem. Aqui não é diferente. Mas existe menos. No Brasil é absurdo, é ofensivo. É assim, é brincar com a nossa inteligência. Então você sabe que todas essas obras faraônicas que vão ser usadas por apenas alguns dias foram, na verdade, supervalorizadas e vai alimentar campanhas eleitorais e vai encher contas bancárias na Suíça ou em algum lugar, alguma ilha por aí. Isso não existe a impunidade no Brasil é muito grande, então me decepciona muito. Mesmo eu, quando estive no Partido Comunista, eu achava que o Partido Comunista, por ser comunista, por ser briguento, ia ser diferente. Não tinha nada, era a mesma coisa, a mesma mentira, a mesma enganação. Eu fiquei muito decepcionado com política. Infelizmente, a única forma de mudar as coisas no mundo é através da política. Mas como o povo é massa de manobra, as coisas vão continuar assim. Porque no Brasil as pessoas, 1 milhão de votos, sei lá quantos votos para um palhaço. O cara é um palhaço. E ele ganha, tiririca, olha o nome. Eu nunca votaria num cara que tem um nome como esse, só para começar. E ele foi eleito e possivelmente vai ser reeleito. Porque o povo não só vota errado, como vota errado e não acompanha. E tem memória curta. Então reelege, os erros são repetidos, repetidos, repetidos. Eu fiz uma letra de uma música que eu digo que
Na China eles matam os corruptos e no Brasil os caras não levam nem ovo. A disparidade, os excessos dos dois lados, entendeu? É isso. Mas estamos divagando. Fale mais da sua relação com a música. Você escreve, compõe? Eu sempre tive umas... a música para mim sempre foi uma relação difícil. Como a matemática. Sempre foi. Se eu fosse bom em matemática, eu não estaria em música, eu estaria em física quântica ou qualquer coisa, que é um outro assunto que eu realmente gosto muito. Tentar entender o universo só com o seu cérebro. Imagina, não é computador nem nada. Aquele cientista numa cadeira de roda, não se move, só com o cérebro dele ele consegue desvendar os segredos do universo. Isso é um poder que eu fico maravilhado com isso. E eu sempre quis entender, porque eu sempre tenho essa pergunta, eu estou sonhando? Isso é realidade? Eu estou em Londres? Nossa, é verdade. Essa ideia de você questionar a realidade que você vive, sempre tal. E a música, como as pessoas devem saber, música são relações matemáticas entre as notas do teclado. A nota dó do piano, ela vibra numa específica frequência. E tudo na vida é frequência. Tudo vibra. Nós vibramos. Os átomos vibram. Tudo está ligado. É tudo quântico. Você não faz nada que não tenha uma causa e efeito. Tudo tá... se você está em física, você consegue entender que o universo está em eternas e complexas trocas o tempo todo. E música é uma forma, eu penso assim, que eu sou ateu, certo? Mas, se Deus existisse, eu quero dizer, se existe uma inteligência cósmica, que aí, tira a palavra Deus, uma inteligência, um criador, esse criador deve falar uma língua que se chama matemática. É a única língua possível. E a música é uma forma quase mágica de se falar matemática. Então, para mim, não está dissociado. Eu vejo tudo como parte de um... Assim como eu vejo a arte, a pintura, tudo está coligado. A gente pode fazer uma palestra só sobre esse assunto. Acontece o seguinte, eu sou uma pessoa que, se você tocar uma nota para mim, fala, fecha os olhos, e depois você tocar outra, eu não consigo saber se ela está mais para cima ou mais para baixo. Eu não consigo realmente na minha cabeça processar as diferenças. Eu me sinto como um daltônico de notas. O daltônico ele não consegue ver as cores. Eu tenho um problema para ver as notas. Isso para mim é um grande desafio. É um grande desafio. Então, da mesma forma que um cego ele usa bengala e segue certas normas, eu tenho minhas normas. Eu sei o que é uma escala, eu sei o que é um acorde, eu sei que existe certas normas de se seguir as coisas e eu sigo essas normas. E aí, depois de um tempo, eu simplesmente ignoro tudo isso e simplesmente falo assim, eu gosto ou não gosto disso que eu fiz? Eu não sei nem que nota que é, eu nem sei o que é isso, mas eu gosto. Eu cheguei ao ponto de ter a liberdade de dizer o seguinte, se você não gosta, sinto muito, mas eu gosto, então eu vou escutar quantas vezes eu quiser. Eu posso gravar, eu posso produzir meu álbum aqui, eu posso fazer a minha música do jeito que eu achar interessante. É lógico que eu procuro obedecer, afinação e tudo. Mas se você chegar para mim e falar assim, que progressão harmônica você está usando? Eu não tenho a menor ideia do que eu estou. Eu só sei que vem tudo, existe, com o tempo as pessoas, artistas, vão entender isso, que certas coisas não passam pelo cérebro, passam pelo estômago, é orgânico, é a forma como você, é a posição que te agrada, é o jeito que você faz, é a tensão dos músculos. Quando eu estou depressivo, eu espanco o piano.
Eu bato com força, eu deixo minha mão fica doendo, eu solto todo nele. Se todo dia eu pusesse para gravar, todo dia sairia um álbum diferente, porque eu toco mais ou menos meia hora, 20 minutos, depende do meu astral, todo dia um pouco de piano. Então, e conforme eu vou tocando, isso vai desenvolvendo. Hoje eu fiz isso, amanhã eu faço isso, mais isso. Ah, que legal. Aí eu descubro mais isso. E isso vai progredindo e vai crescendo. Ideias aparecem aqui, daí eu passo para o outro teclado, e esse teclado está ligado no computador, vai para dentro do computador, lá eu conserto, eu melhoro, eu modifico a frequência, eu introduzo o baixo, a bateria, e eu vou. Então eu faço tudo. E isso vai bem de acordo com a minha personalidade, porque eu não sou muito do tipo de trabalhar em equipe. É meio difícil para mim, porque quando você já viveu bastante, experimentou muita coisa, e você. A minha natureza é meio. Vocês já devem ter percebido. Eu falo bastante. Eu falo muito, me desculpe. É da minha natureza. E a tendência de quando eu estou num grupo, sem querer, querendo, virar o líder. E aí eu acabo puxando coisas para mim. E eu acabar fazendo tudo no final. Eu falei assim, por que eu vou fazer tudo e ter 3, 4 pessoas em volta de mim discutindo porque eles querem fazer diferente e tudo? E, e tudo. Então é uma coisa natural para mim usar o computador. O computador é o centro, como diria o Steve Jobs, o dono da Apple, my hub. É o centro das comunicações. Daqui, no computador, eu estou em contato com o Brasil, no computador eu faço minha música, no computador eu edito meus vídeos, no computador eu escrevo minhas. Tem um livro que eu estou escrevendo, estou pondo lá, e minhas poesias, e assim vai. Falo, né? Desculpe. Celso, você tem fé em alguma coisa? Ah, eu tenho fé no John Lennon. O John Lennon tem uma música que ele diz: eu não acredito em Deus, eu não acredito nos Beatles, eu não acredito em Buda, eu não acredito no Bob Dylan, eu acredito em mim. Aí ele fala: the dream is over, what can I say? O sonho acabou, o que eu posso dizer? Essa ideia de que ele fala, né? Eu acredito em mim e na Yoko, que era. Então, e eu digo para você, eu acredito em mim e na Andrea. Porque aí é importante lembrar, esse é o meu terceiro casamento, certo? Quando eu cheguei aqui, eu fui casado 7 anos no Brasil e eu não era feliz. A pessoa, não que a pessoa fosse uma má pessoa, ela era excelente, uma excelente mulher, bonita e tudo. Mas eu não era feliz. Ela não era uma rebelde, ela era muito certinha, ela não era, vamos dizer, não que eu quero dizer uma roqueira, mas ela não. Eu me sentia responsável. Era a pessoa que você tem que cuidar, que você tem, não anda com as próprias pernas, assim. Ela era a mulher do passado, que o homem trabalha e a mulher fica em casa e cuida das crianças. Ela era essa pessoa que não. A gente ia assistir um filme, eu dizia para ela: eu não gostei desse filme, achei que. Ah, também não. Eu ia assistir outro filme, adorei esse filme, eu também. Ela nunca discordava e falava: não, você está errado, não. Eu gosto do jogo de xadrez, eu gosto da luta, de brigar pelo meu. Alguém que não concorda e tem razões e tente me fazer a cabeça. Isso, eu não gosto de gente que simplesmente fala amém. E ela era um tipo assim. Quando eu me separei por um período, porque eu me casei muito novo, 23 anos, eu não tinha muita experiência com mulheres, não tinha mesmo. E quando eu me separei, aí eu caí na gandaia, vamos dizer assim. Eu, candidato a deputado estadual, aparecendo na TV, posters com a minha cara pela cidade.
eu não sabia que tinha tanta mulher que gostava de comunista. Eu não tinha ideia de que gostassem de um barbudo, porque eu tinha uma barba enorme, tudo cabeludo, tal, hippie, sei lá o quê. Então foi uma época assim maravilhosa em termos de ganhar uma experiência com mulheres que eu não tinha. Sabe? De você conhecer uma negra, uma japonesa, uma loira, uma morena. Parece machista e tudo mais, mas eu era. Era o que eu era. Eu não tinha experiência de nada. Quando eu cheguei na Europa, eu não sabia nem como me aproximar de uma mulher, eu não sabia o que falar para ela, eu não sabia como que funcionava a linguagem. Na Inglaterra, então, você fica louco, você não tem ideia. Porque a mulher inglesa e uma tábua não tem diferença, elas não têm essa sensibilidade, essa feminilidade. Elas têm parece muito com a ideia da mulher trabalhadora da União Soviética, motorista de trator, entendeu? É esse tipo que anda batendo o pé. Você sabe que vem vindo uma inglesa pelas costas. Você escuta um barulho de bater pé. Você olha, é um sapatão que está vindo assim, é a mulher. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei completamente deslocado. Não tinha como falar da minha solidão. Era. Que palavra para substituir para overwhelming? Era uma coisa que transbordava. Eu não estava preparado para o choque cultural. Era assim: você não tem ninguém do lado para dividir ou discutir, porque a minha forma de entender é discutindo. Então eu tenho que conversar. Assistir um filme, eu saio do filme falando. É a forma de eu leio um livro, eu preciso conversar com a pessoa sobre o livro. É a forma que eu. Então foi difícil. Aí eu fui dividir um quarto com um peruano. Ele tinha uma namorada e essa namorada tinha uma amiga, uma baixinha, pequenininha, boliviana. Não tinha nada a ver comigo, nada. Mas 4 meses de solidão. Eu acabei dividindo um quarto com ela por necessidades de moradia e tudo. E era um quarto com uma cama de solteiro. Eu trabalhava à noite, ela trabalhava de dia. Eu chegava, ela levantava e ia trabalhar, ocupava a cama. Era tipo assim, pobreza absoluta, serviço ganhando miséria. Era realmente difícil. E aí um dia mudaram meu trabalho para dia. Aí nós tivemos que dormir os dois juntos numa caminha de solteiro. Eu não queria relação com ninguém, mas depois de 4 meses dormindo com uma mulher grudada numa cama de solteiro, eu desafio qualquer homem que não aconteça nada. Aconteceu. Eu acabei me envolvendo com uma pessoa pelas circunstâncias. Né? Eu chamava na minha cabeça de um envolvimento de sobrevivência. E aí esse envolvimento durou 10 anos e gerou um filho. Eu tenho um filho de 20 anos que está na faculdade, Victor. E quando saiu meu passaporte italiano, porque eu era só brasileiro, saiu meu passaporte italiano e ela falou para mim, olha, preciso de ajuda também, você não vai me ajudar? Eu falei, não, tudo bem, eu não vou me casar nunca mais mesmo. E na minha visão socialista, eu vou ajudar uma companheira sul-americana e eu caso com você para resolver seu problema. Me casei com ela. Mas ela sabia que eu não queria um filho e ela arrumou um filho, não teve jeito. Quando eu percebi já era tarde. Ela não falou nada, ficou quieta. Quando eu vi, bom, pintou o Vitor. Só que quando saiu a visa definitiva dela, que durou uma eternidade, criaram 1000 problemas. Quando saiu a visa definitiva dela, eu falei para ela, olha, agora eu quero a minha liberdade, eu te ajudei e tudo. Aí ela falou, não, eu já estava dormindo na sala há muito tempo, entendeu? Aí ela falou, não, tudo bem. Eu falei, ó, você vai no cônsul, fala aqui. Ela foi no cônsul, conseguiu uma casa, mudou, está com o Vitor. O Vitor não tem nenhuma crise, nenhum problema. Ele vem aqui nos fins de semana jantar, almoçar, a hora que ele quer, estamos bem. Ele é outro nerd, entendeu? Outro Apple guy e gosta de ficção científica. E a gente vem aqui e só fala do que a gente gosta, parece dois loucos conversando. E também, aí, quando eu falei eu fiz a coisa assim, quando saiu a visa definitiva
da Marta, que é o nome dela, ela estava 9 anos sem visitar a Bolívia por causa que não tinha visa. Aí ela foi visitar a mãe dela, ficou 2 meses fora. Quando ela voltou, eu fui para o Brasil por 2 meses e falei, olha, 2 meses para a separação. Quando eu voltar, você não está mais aqui. E aí eu voltei para o Brasil e passei mal no avião. Tive uma crise de pânico. Fui esperar dentro do avião e fiquei com o maior dos medos, porque tinha essa coisa de terrorismo e não sei o que e tal já. E falei, se eu tiver um ataque de pânico, eu vou me algemar aqui. Aí eu morro. Foi super duro, eu tive que fazer um... Eu já estava fazendo esse autossugestão, uma coisa de psicanálise, eu meditei, contei até 10, fui para uma praia mentalmente, e quando eu consegui dormir, desliguei, e quando eu voltei estava melhor. Mas eu cheguei no Brasil e já no almoço, na sala, no quarto, na cozinha com meu pai, tive de novo, e aí fui para o hospital, e minha pressão estava 200 por cento, estava altíssima, me puseram numa maca, e eu descobri que eu tinha pressão alta, aquela dor de cabeça que eu tinha sempre, que eu gastava 300 aspirinas por ano, era pressão alta. Aí eu comecei a me tratar, aí quando eu estava lá, o que acontece é o seguinte, eu estava namorando a Andrea, quando eu vim em 87, eu namorava a Andrea. E eu acabei ficando, e nossa relação foi se distanciando, porque eu não voltei. Mas eu continuava ligando, desejando feliz aniversário, no Natal. Ela se envolveu com uma pessoa, eu me envolvi com outra, mas não ficamos. Não foi uma separação de tesourada, sabe? Quando eu fui para o Brasil, eu falei, será que ela está nesse número ainda? Liguei para ela, ela veio. A Andrea, ela era em 87, ela é filha única. Magrinha, pequenininha, era uma miniatura de mulher. Na faculdade, com uma vida regulada, tudo certinho, filha única. Eu não vou convidar ela para vir para a Europa viver uma vida sem segurança. Nem me passou pela cabeça. A mãe dela nunca ia permitir. Quando eu me separei, ela já era uma mulher madura, tinha encorpado, era uma outra pessoa, tinha terminado a faculdade. Eu não sabia que ela estava noiva. Mas quando ela me viu, ela voltou e acabou com o noivado. Eu fui o primeiro homem da vida dela, essa coisa toda aí. Então, eu falei para a mãe dela, olha, eu estou num processo de divórcio em Londres, eu sei que os homens falam essas coisas, mas é tudo invenção, mas é verdade. Eu vou ficar 2 meses aqui, eu quero ficar esses 2 meses com a sua filha, morando com ela. Eu nunca mais vou casar com ninguém se não morar com a pessoa antes. Porque é uma loteria. Não, a gente tem que... Aí a mãe dela, falei, a sua filha não é mais uma criança, eu também não. A mulher pensou assim, fez uma cara meio assim, não é o que eu queria, mas tudo bem. Aí a gente ficou morando 2 meses. Eu voltei para Londres e para garantir que as coisas estavam certas, daí entrando no divórcio, ela veio para ficar comigo, entrou como estudante. A gente eu fiz tudo planejado, o tempo de estudante, depois que estava para vencer o tempo estudante, entramos com as papeladas e tal, nos casamos. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu só lamento não ter feito isso antes, eu devia ter vindo com ela, perdi tanto tempo. Ela é uma recomendação, nunca se case com ninguém que não é do seu país. É uma experiência que para algumas pessoas, eu conheço brasileiras casadas com ingleses, são infelizes. O cara é frio, o cara não se comunica, o cara não quer aprender um português, proíbe os filhos de falar português. Quando você está mal, quando você briga, principalmente quando você tem um problema e você tem que discutir numa outra língua, no caso da Marta em espanhol. Sim, eu hablo espanhol, um pouquinho agora. Eu aprendi com ela o espanhol, mas foi só isso. Então, basicamente é isso. Okay. Vou beber um golinho d'água, desculpe. À vontade. Eu nem sei se eu respondi a sua pergunta, mas Respondeu muitas.
Sim. que eu queria perguntar, então tá ótimo. Tá. Você sente saudade ou falta de alguma coisa do Brasil? Ah, na verdade, eu sinto assim, meu pai ainda é vivo, minha mãe é falecida. Eu sinto muito que eu não lamento profundamente não ter tido a chance de trazer minha mãe para cá para ter essa experiência. Meu pai já veio, meu pai tem mais de 80 anos, e mas a minha família, a família de onde eu vim, é uma família desestruturada. Sabe? Meu pai e minha mãe vieram de Botucatu, tentar sorte na cidade grande, porque Botucatu não dava para viver lá. Eu tinha 6 anos quando cheguei em São Paulo, é, a gente tinha mais 3 irmãos. Minha irmã mais nova faleceu. Então eu sou o mais velho da casa. Então foi sempre uma luta. Meu pai era ferroviário e com instrução, ele mal sabia escrever. Então, quando ele chegou em São Paulo, ele entrou no ginásio, ele fez a escola, entrou no ginásio. Meu pai estudou enquanto a gente estava adolescente crescendo. A gente não via ele porque ou ele estava trabalhando e ia para a escola, depois ele ia para a faculdade. Ele virou professor, passou a ser diretor de escola, uma escola com 6.000 alunos, coisas assim. Ele é aposentado agora. Então, essa luta pela sobrevivência, eu nunca tive um pai realmente. Ele nunca foi um pai, ele foi um professor. Ele aplicava, ele chegava em casa e parecia um diretor de escola. Ele queria ver a nota, essa coisa. Ele não era o que ele. Eu não recordo do meu pai sentando eu no colo dele e contando uma história. Não existe essa. Então, nós crescemos uma família desestruturada. Meus irmãos, cada um vivendo para si. A gente não tem essa camaradagem de tal. Recentemente foi que eu redescobri o meu irmão depois de mim, que eu tenho 61, ele tem 60, e ele veio para Londres. Eu dei para ele um laptop Mac e falei para ele, porque ele também é aposentado, eu falei para ele que ele devia escrever. Ele fez jornalismo, como é que é um jornalista que não escreve, que é isso, e levei ele, e ele se inspirou aqui. Ele está escrevendo um livro e toda vez que a gente conversa ele agradece por eu ter posto ele no caminho certo, que agora ele tem alguma coisa para fazer, alguma coisa que realmente ele ama, que ele gosta. Então esse tipo. Se é alguma coisa, a família, por exemplo, a minha mãe faleceu, mas a mãe da Andréia, a sogra, fala-se de sogra, né, sempre com uma conotação ruim, não, mas a mãe da Andréia, ela é uma mãe para mim, ela é substituta, e ela realmente é aquela pessoa que ela tem as superstições dela, a religião dela. Não, acendi uma velinha para você, não sei o que, para que isso tudo dê certo. Então, eu gosto, apesar de... Mesmo a Andréia, ela tem a religiosidade dela, tem o santinho dela, tem a velhinha que ela acende na quarta-feira. Eu brinco com ela, mas é respeito. Falo para ela, já vai fazer sua macumba? Mas é pura brincadeira. Ela faz o que se ela acredita. Eu falei, qualquer coisa que for para o bem é bem-vindo. Entendeu? Essa é a ideia. E se funciona para você, use. Entendeu? Eu fiz uma operação seríssima fazem 2 anos. Pensei que ia morrer. O médico falou que a chance de morrer na mesa era 15%. Descobri acidentalmente que eu tinha um aneurisma da aorta, a veia que sai do coração. Ela estava aqui dilatada, 4,5 centímetros de diâmetro. E depois eu descobri que tinha mais 2 aneurismos, um de cada lado da veia que descia para a perna, e o daqui estava 3,7, essa veia aguentava 3, a parede da veia já estava comprometida. Se estourasse, minha chance era de morrer, de ficar vivo, 2%. Você vê que o negócio era sério. E aí eu tive que fazer uma operação aberta, 25 centímetros de diâmetro aqui, terrível. E o meu maior medo não era morrer. Era chegar na hora H, pedir água, começar a falar, Deus, me desculpe, me salve e tal. E ser aquela pessoa que fica com medo na hora H e pede água.
sou feliz de saber que eu fui até o final íntegro na minha ideologia e não pedi água e foi tudo científico na minha cabeça. Olha, estão fazendo isso, vai ser assim, é lógico que eu tenho que sentir isso, tal. E foi terrível, não recomendo para ninguém, horrível. Você acordar sabendo que tá com um fio saindo do coração, plugado por todos os lados. Eles falam que foi equivalente a um transplante, na verdade. Abrir a veia, cortar a circulação das suas pernas por 4 horas, ficar preparado para amputação se necessário. Terrível. Mas faz você pensar. O que eu fiz foi o seguinte, eu sabia que tinha 2, 3 meses para ser operado, então eu vou gravar um disco. Um monte de poesias que eu tinha feito, elas já eram dark mesmo, elas já eram poesias que tinham um lado meio pesado e amargo, e estava perfeito para o momento que eu estava vivendo. Então eu fiz um álbum, eu dei o nome para o meu projeto Better Ashes Than Dust, melhor cinza do que pó, porque existe um escritor que ele não é inglês, mas o nome dele é Jack London. Jack London, ele estava para falecer, diz a lenda que ele falou para o amigo dele que ele preferia terminar como um meteoro queimando tudo, do que ser um planetinho estático ali. Ele preferia queimar tudo e deixar só cinza do que ser pó. Porque se é cinza é porque viveu intensamente e viveu tudo. Então eu estou nesse ponto. Se amanhã acontecer alguma coisa comigo, estou feliz, porque ninguém pode dizer que eu não tentei, que eu não fui atrás dos meus sonhos, que eu não vivi intensamente, que eu não tive muitas experiências e tudo. Uma das recentes que vão ficar para sempre no meu coração, foi convidado para gravar no Abbey Road Studios, tocar piano, no mesmo piano que tocou John Lennon, o meu ídolo, certo? Foi muito emocionante, eu passei 3 meses testando, desenvolvendo um trabalho que era uma coisa meio japonês, música japonesa, e eu estou tentando fazer uma coisa louca, que é uma ponte entre o blues e a música oriental. A música do Japão é pentatônica, ela tem 5, baseado numa escala de 5 notas. E o blues também tem um lado pentatônico, mas eles são escalas diferentes. Então, eu tento fazer e de uma para outra no improviso. Foi o que eu fiz no Abbey Road, foi emocionante mesmo. Eu tenho o vídeo aqui para quem quiser ver. Aliás, tudo que eu estou falando está na internet, www.celsobarbieri.co.uk. Tá? Muito obrigada, Celso. A última pergunta que eu vou fazer, eu queria perguntar para você se você tem algum sonho para o futuro. Eu desde criança, eu tinha o que eu chamo de sonhos impossíveis. Então, sonhos impossíveis são assim. Eu gostaria de ser um astronauta. Eu gostaria de sempre gostei da dança. Eu cheguei até a estudar 6 meses de balé escondido no Brasil, mas foi muito difícil para mim. Todo mundo era gay lá e só eu lá, e mexer com a sua cabeça. Não deu para segurar as pontas. Eu não tinha dinheiro para comprar as roupas e tudo. Mas eu tinha esses sonhos impossíveis. Ser um astronauta, ser um bailarino, ser um concertista pianista. Mas um concertista pianista, o cara estuda 10 horas por dia por 10, 15 anos. Eu tenho 60. Não posso ser, já é tarde demais para você ser um concertista pianista. Então um dia eu simplesmente acordei para a realidade de que eu não posso nem ter mais sonhos impossíveis. Se eu ganhasse na loteria e quisesse ir para a estação espacial,
possivelmente eu não seria aprovado nos exames médicos, por causa que eu tenho pressão alta e ainda tenho um aneurisma para ser resolvido. Então eu não poderia ir para o espaço. Então eu não poderia ser um bailarino na minha idade, não seria o bailarino que eu queria ser, entendeu? Então, sonhos do presente, eu tive que baixar a minha... dentro da minha ideia, eu quero experimentar tudo que é possível. Então, eu já participei de um curta-metragem, sendo ator. Eu mesmo fiz o script, participei do 48 Hours Film Festival. Foi emocionante ver eu no telão do cinema, com o cinema cheio, e você levantar e as pessoas apontarem. Foi muito legal. Foi uma sensação que só pode ter quem participou. Existem outras coisas no futuro que eu gostaria de fazer. Por exemplo, a minha próxima etapa é um livro que eu estou escrevendo. Não é um livro sobre rock. É um livro sobre uma história de uma mulher que ela é vamos dizer, uma heroína, mas uma heroína mais humana, com defeitos e tudo, que é uma menina raptada de um navio alemão no Brasil, vivendo o tempo da escravidão até a proclamação da República. E é uma história que minha mãe contava, que aparentemente era a minha bisavó, que a minha bisavó foi raptada no navio. Minha mãe tinha várias irmãs e nenhuma concordava com a versão dela. Eu não sei se ela contava isso no tempo pré-rádio, essas coisas todas, quando a gente era criancinha, antes de dormir, é uma invenção dela. Mas eu gosto da ideia desse personagem. Então estou juntando essas coisas que ela contou e criando. É muito legal você construir personagens. É como parece que você está dando vida a um ser. E quando você está escrevendo, dá uma sensação, não é espiritual, alguma coisa de que você está possuído, porque às vezes você está escrevendo a personagem fala para você, eu quero ir para a direita, eu não gosto dessa roupa que você me pôs, eu não gosto dessa situação, não fica bem para mim, entendeu? E você deixa o personagem andar por si mesmo, você simplesmente relaxa e a caneta vai correndo e ele vai caminhando e vai abrindo outras janelas e outros caminhos na história. É muito interessante isso daí. É da mesma forma como eu componho para a música que eu te falei, né, do projeto Better Ashes Than Dust. Eu fiz 14 músicas e mais de 10 mil pessoas já baixaram o álbum, que está à venda no YouTube, na Amazon, mas eu estou dando de graça no meu site. Para ter o meu lado, eu tenho que ser coerente com o meu lado socialista. Então eu estou dando... E eu sou a favor da pirataria, sou mesmo. Eu acho que a pirataria, ela permite, como diria o grande Neil Young, a pirataria é o New Radio. Porque ela democratizou e permitiu que qualquer um agora, com a tecnologia de hoje, grave seu álbum, divulgue e mostre seu trabalho. É uma coisa que era impensável no tempo dos Beatles. Hoje, você pode, isso está forçando, está mudando tendências, está mudando a própria música, porque e assim, criou um excesso de informação que está até difícil das pessoas conseguirem ter acesso a toda a informação que está vindo de tantos lados. Eu às vezes ligo o computador e abro alguma página aleatória, alguém me manda um e-mail, que eu recebo milhares de e-mails por mês de pessoas. Veja isso, aí você vê, você fala, nossa, mesmo o Brasil é de se surpreender com o tipo de música, quanta variedade, quanta gente está tocando no Brasil nesse momento. Antigamente você ter um amplificadorzinho daquele ali, pequenininho, ou uma guitarra, era um sonho impossível. Assim, eu nunca poderia imaginar que eu ia ter uma Jackson.
Essa guitarra é uma guitarra realmente, ou um violão Fender. É um absurdo, assim, as possibilidades que você tem. Ter na sua casa para você um microfone de estúdio profissional, não é qualquer microfone, aquele que você parece que está falando na BBC, com aquela voz grave. Ou equipamentos como esse daqui, não sei se dá para ver na câmera, isso daqui, você liga o microfone, você pluga a guitarra, quando você tocar um acorde, você fala alô, ele processa sua voz no tom da guitarra. Não tem como você desafinar. Então, minhas limitações vocais, essas coisas todas, eu acho o seguinte, aqueles puristas vão falar, mas o certo é você... Não existe certo. O certo é o resultado final. Esse é o resultado. Se você está usando a última câmera, o último sistema... Não, é o resultado final. Tem gente usando o último modelo de câmera, depois mandando para a Polônia para passar para celuloide degradado em amarelo, verde, para fazer o filme envelhecer. Na verdade, você vê que existe uma tendência que o passado e o presente e o passado conversam o tempo todo para reciclar e fazer o futuro. E é assim que eu vejo tudo, né? Tudo interligado. Obrigada, Celso. É um prazer. Meu nome é Antônio Celso Barbieri. Eu diria que eu sou um freelancer de multimídia. Eu trafego em várias áreas: áudio, vídeo, web design, internet, informática. Eu estou aberto para vários tipos, desde que tenha a ver com multimídia, eu estou nessa. Mas sempre num formato freelancer e não é uma coisa definitiva. Eu gosto de projetos que me agradem, principalmente. O que mais que eu tenho que falar? Como você se vê? Ok, eu me vejo usando o que uma senhora disse a meu respeito. Ela disse que eu era um homem da Renascença. Eu gostei muito da palavra, mesmo porque eu sou descendente de italiano e sempre fui fã do Leonardo da Vinci, essa coisa toda. Lógico que eu estou a milhões de quilômetros do nível desse povo, mas a ideia de que eu não sou um ser especializado, eu sou uma pessoa que entende um pouquinho de cada coisa e trafega em diferentes áreas do conhecimento, para mim é uma visão muito agradável. Eu sou chegado à história da ciência, essa coisa toda. Então, eu me considero... Gosto, né? Acho presunçoso, mas eu gosto. Homem da Renascença. Obrigada. Próxima pergunta. Quanto tempo você está aqui e como foi se adaptar a Londres? Bom, eu cheguei em 87, então eu estou aqui há 25 anos. O começo foi adaptação aqui, o começo foi duro, porque eu cheguei praticamente sem falar muito inglês e eu me neguei a me enturmar com brasileiros, então eu vivi uma vida mais isolada e dentro disso o meu português, o meu inglês, ele é muito mais rico tecnicamente do que em termos de conversação, porque eu não fui na escola aqui, eu aprendi inglês através de revistas técnicas, sobre computador e tecnologia. Então, mas eu me viro bem. Há muito tempo que eu parei de me preocupar com a precisão. E sim, o importante é você transmitir a ideia, se fazer entender. Esse é o fundamental. E conseguir falar daqueles lados emocionais que eram difíceis normalmente de falar. Quando você domina e você pode falar de você emocionalmente, então significa que o seu inglês está bom o suficiente. Perfeito. Vamos falar de afetos agora.
O que é mais importante para você e por quê? Em termos de afeto, afeto é uma palavra que soa. Eu prefiro a palavra amor do que a palavra afeto. Quando alguém fala para mim afeto, é muito técnico, muito específico. Amor, milhares e milhares de livros já foram escritos tentando explicar essa coisa complicada, complexa, realmente. As pessoas falam do coração, eu continuo achando que passa tudo pelo estômago. É tudo orgânico, é tudo físico e muitas coisas passam por um canal que não está no cérebro. É como se existisse uma outra dimensão, alguma coisa predeterminada, alguma coisa assim com relação ao amor. É, eu, por toda a minha vida, me senti um retardado emocional. Retardado mesmo. Um cara incapaz de ver o amor estampado na cara dele, não conseguia ver, escolher o que é certo para você. Eu buscava alguém, o que eu buscava o reflexo meu no espelho. Eu queria achar um barbeiro e mulher que gostasse de rock, que gostasse de ficção científica, que gostasse disso, que fizesse que quando eu pensasse, ela pensava a mesma coisa. Não é assim. Leva muito tempo para entender que você tem que se complementar pelas diferenças. E foi isso que eu encontrei. Levou um tempão e eu achei a pessoa. Eu acho. Né? Eu não acreditava no amor. Agora eu acredito. Eu acho que existe. E o amor é uma coisa muito mais inexplicável do que a gente imagina. É uma coisa assim, imagina, pensa dessa forma, o cérebro, uma massa cinzenta cheia de neurônios piscando, pulsos elétricos para lá para cá, criando sinapses e não sei o quê, e de repente do meio dessa coisa toda surge um negócio que chama amor, que você não consegue nem pôr a mão. Você sabe que quando você não tem, você sofre. E que você não pode viver sem. Então eu acho que enquanto existe amor, existe esperança para a humanidade. E o que é mais importante para você? Para mim, eu não gosto nem de usar óculos escuros, porque se você põe óculos escuros, você vê a realidade com outra cor. Para mim, realmente, o mais importante é você ter domínio total do cérebro. Você poder ver, usar os 5 sentidos, e a única razão por que nós estamos nesse planeta é para, usando os 5 sentidos, assimilar o máximo possível de conhecimento e tentar responder aquelas 3 perguntas clássicas da filosofia. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Então essas 3 perguntas básicas é a minha razão de existir. Eu já sei de antemão, é frustrante. Vou morrer sem saber. Se Deus existe, aí vem a minha bronca para ele. Se ele existe, é a maior sacanagem que pode existir. É o cara pior do mundo. Porque ele te deu o cérebro, ele te deu a possibilidade de você pensar, mas ele não te responde. Por que você está aqui? Que você tá, para onde você vai e tudo mais. Então, essa é a maior maldade que se pode ter sido feito para o ser humano. Deu a mesa farta, mas não deixa ele comer. Obrigada. A próxima pergunta, dentro de 1 minuto, você pode contar pra gente qual foi o momento mais difícil que você passou por aqui e como você superou essa situação? O momento mais difícil que eu passei aqui foi quando eu fui preso pela imigração e posto na cadeia. Aliás, tem 2 momentos difíceis, mas esse daqui tem a ver com o fato de ser brasileiro, certo? Eu tentei ficar normal, legal, tudo certinho, mas o sistema de imigração é realmente punitivo e eles funcionam o sistema funciona em função do mercado de trabalho. Se não tivesse trabalhadores, os brasileiros estavam liberados. Como agora está cheio de polonês, então não precisa mais dos brasileiros. Então vamos botar todo mundo, expulsar todo mundo aqui. Essa é assim, existe uma hipocrisia no pensamento da imigração. Mas na época eu meu passaporte italiano estava em processo, meu passaporte brasileiro venceu, eu joguei tudo para o espaço e falei, olha,
Eu quero fazer a coisa certa. Eles não querem, eu vou viver em squats. Então eu fui morar em Brixton, morei em casas invadidas, vivi o submundo do underground. Tinha muito a ver com o movimento punk, o punk alemão, Nina Hagen. Também estava vivendo em Londres e em Scott no mesmo período. Então eu me senti, foi uma experiência interessante, até que eu fui preso e levado para delegacia. Num domingo de manhã alguém bateu na porta e falou, bateu na porta assim, pam, pararam, pam, pam, pam. Fiquem sabendo, hein? Eu falei, nossa, pam, pararam, pam. É brasileiro. Eu abri a porta, dois policiais, um cara de capa preta no meio, com uma carteirinha que estava escrito Home Office. Home Office, Polícia de Imigração, posso ver seu passaporte? Aí eu falei, pode. Não, você é ilegal, você trabalho? Você sabe que você não pode trabalhar. Melhor trabalhar do que roubar. Eu não vim aqui para ser ladrão, eu vim aqui para trabalhar. Não está satisfeito? Me leva. Põe ele na viatura. Depois na viatura o guarda falou, você vem aqui estragar meu domingo, não sei o que lá e tal. Eu falei para ele, por que você não vai para Brixton? Todos os pubs vendem droga lá. Você não vai pegar o povo lá que vende droga em Brixton? Por que você vem aqui me perturbar no domingo? O meu único crime é trabalhar? E aí ele ficou quieto. E foi isso. E foi um momento muito duro, porque você está numa cela, você está num outro país, e você se sente mal, aquela ideia de que o brasileiro é problemático, encrenqueiro e ilegal, e essa imagem toda. Mas lembre-se sempre, a Inglaterra, muito do que ela tem é resultado de pirataria. Então, não é uma crítica, porque é uma evolução natural, mas não venha com hipocrisia para cima de mim. Eu entendo que houve muita luta na Europa toda e tudo, mas isso não justifica a atitude de desrespeito para com o brasileiro. Então eu acho assim, se você for no Brasil, agora você vai ver que São Paulo está cheio de boliviano. Eu não culpo nenhum boliviano de estar lá. Cada um faz o que pode e segundo a Constituição norte-americana, está escrito lá também que é uma Constituição que vale para o mundo todo, que todo ser humano tem direito à felicidade. Então eu acho que é direito de todo brasileiro ou todo cidadão do mundo ir para qualquer parte do mundo se achar que vai ser melhor para eles. O mundo não nasceu dividido. As divisões foram criadas pelo homem. Se foi criado pelo homem, pode ser desconstruída. Tá? Bom, tem alguma coisa diferente que aconteceu com você aqui? Alguma aventura, uma coisa assim bem positiva que não teria acontecido se você não estivesse aqui em Londres? Dentro de um minuto. Bom, eu acho que eu não posso deixar de citar novamente o convite para tocar no Abbey Road. Porque eu sempre fui um fã, nem eu sabia quanto eu era fã do John Lennon. O John Lennon foi uma pessoa muito humana. Ele cometeu um monte de erro, mas ele acreditava, ele ia em frente. Depois ele achava que estava errado, ele pedia desculpa, mas ele era humano. E ele tentou fazer o que ele achava certo. E eu sigo essa filosofia também. Então, ser convidado para tocar no Abbey Road Studios e poder tocar no mesmo piano que ele tocou, eu falo e dá umas emoções assim, que é realmente. Celso, o que você mais gosta sobre Londres? É difícil essa pergunta, viu? Que eu gosto sobre Londres. Eu gosto do verde. O fato de que existem muitas praças e lugares para você visitar. Eu gosto do respeito que eles têm ao passado em termos das construções e tudo. Você vai em São Paulo, o pessoal está pichando o Teatro Municipal, pichando as estátuas, destruindo o nosso passado. Aqui existe um grande respeito ao passado e isso daí eu respeito muito. Eu gosto da arquitetura conservadora deles, dos tijolinhos e tudo. E também essa ideia que as pessoas não conseguem, tem uma tendência no Brasil de volta e meia querer comparar São Paulo com Londres. Não tem nada a ver.
Nós estamos num dia de semana e você não escuta um barulho de carro passando. É um Londres é ao mesmo tempo uma capital metropolitana do mundo, mas ao mesmo tempo é uma cidade do interior. 7 da noite, não tem mais nada. Aí lembre-se, às vezes eu mesmo estou andando na rua e eu paro e tomo consciência e falo assim, nossa, eu não estou vigiando a minha carteira. Nossa, é 1 da manhã e eu estou andando de braço dado com a minha mulher na rua, sem me preocupar com um assalto. Esse lado da violência que você até esquece. Quando você volta para o Brasil, você fica assustado no aeroporto, com medo de que alguma coisa vai acontecer. Leva uma semana para você se readaptar depois de vários, 1 ou 2 anos na Europa. Você volta, você passa uma semana sendo agredido pela poluição visual de São Paulo. Antenas saindo por todo lado, grafite, sujeira, gente idosa morando debaixo de pontes. Você fala, nossa, o homem tem 70 anos, coitado, dorme debaixo da ponte. Essa discrepância entre o rico e o pobre é muito grande no Brasil. E aqui você vê, é um simples exemplo. Minha mãe falava, olha, não sai na rua chupando sorvete. Tem muita criança que não pode ter um sorvete e você chupando sorvete, não fica bem você comer na rua, porque tem esse contraste. Aqui, todo mundo tem dinheiro para um sorvete. Você vê as pessoas comendo na rua, em qualquer lugar, almoçando nas praças. Você senta na cadeira de fora, na cadeirinha do restaurante do lado de fora, ninguém vem lhe pedir esmola. Essa, isso, ao mesmo tempo que você fala, puxa, que bom, eu estou separado da pobreza, que é mal, porque a pobreza existe, entendeu? Essa coisa elitista, você está aqui, de alguma forma você está na Inglaterra, você está isolado da pobreza, que ontem mesmo eu li um livro, e no livro dizendo que 50% do povo que morre no mundo morre de desnutrição, nos tempos de hoje. Então, quem está morando na Inglaterra faz parte de um grupo privilegiado que está longe da pobreza. Você vai nas lojas aqui, você compra uma roupa por um preço que você sente peso na consciência, porque você imagina como que você pode comprar uma calça jeans por 5 libras? Quanto é que a pessoa ganhou para fazer essa calça jeans? Então você vê como o primeiro mundo explora, a lei do capitalismo. O capitalismo é assim, para que alguém ganhe bem, ele tem que explorar outra pessoa. Essa outra pessoa dá o músculo dela, a vida dela, em troca de um pouquinho só de dinheiro, para que essa elite viva melhor. Então o mundo vai se transformar cada vez mais num lugar cercado por fronteiras e polícia e ameaças de terrorismo, que é muito bom para justificar toda uma série de medidas que vão contra os imigrantes. Então a ideia será fechar a Europa, porque conforme a crise de alimento acontecer, menos pessoas vão poder entrar. Quem está aqui, que nem eu sou um privilegiado, posso dizer isso, como muitas outras pessoas. Então eu nem sei porque eu estou falando isso, aproveitando para dar bronca em vocês todos aí. Então. Desculpa. Última pergunta. Em uma frase, se possível, o que é a vida? Essa para rir. O que é a vida em uma frase? Descartes. Penso, logo existo. Existe um objeto que eu tenho uma ligação com ele grande desde o Brasil e acompanha comigo pelos últimos 40 anos. O nome dele eu chamo ele de Palitinho. Ele é um desses bonecos que tem as proporções que se usa em pintura, desenho e tudo. Mas para mim é como o Lampadinha, amiguinho do professor Pardal, cientista. Eu sou cientista e ele é minha lampadinha. Então a gente é como... Existe um lado de crença em todo mundo, eu também tenho. Esse é o meu brinquedo. E ele está comigo, ele é velho já, eu tomo cuidado com ele. E quando eu namorava a minha esposa, mais de uma vez eu cheguei a tirar da bolsa dela. Ela sempre estava querendo levar o palitinho para casa. Eu acho que ela estava querendo levar o palitão
mas não podia na época. Hoje em dia ela é dona do palitão e do palitinho.